Boa noite, pessoal. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Eu espero que esteja, né? E que eu tenha ouvido que todos estão bem. E para aqueles que não estão bem, a gente desde já, né, no início desta live, eu já quero convidar com que você possa descansar em Deus, né? Com que você possa apresentar a sua angústia, a sua preocupação, aquilo que hoje é tristeza para você, que você já possa apresentar em Deus. E hoje justamente vai ser esse o tema da nossa live, a alegria e os desafios da vida missionária. Então, boa noite, estou esperando o pessoal entrar para que a gente possa começar, porque hoje é dia de live especial. Teremos uma convidada especial, nossa amiga que é missionária também, consagrada da comunidade do Caos da Glória do Rio de Janeiro. Então a Paula já entrou e eu vou estar chamando para que a gente já possa ir começando, né, a nossa live, para que a gente possa partilhar dessa alegria e dos desafios da vida consagrada. Paula, já te chamei. Olá, tudo bem? Oi, Paula, boa noite, tudo bem e você? Tudo na paz, graças a Deus. Que alegria poder te ver e falar contigo assim ao vivo, Bruna. Alegria minha também, Paulo. Depois de tantos anos, a gente poder se encontrar novamente, né? Não presencial, mas online, né? O nosso coração está unido. É verdade, maravilha. Eu sempre Vamos falo orar. assim, sim, eu sempre falo assim, o encontro de João Pessoa foi um encontro que promoveu assim uma amizade tão forte, né? Que mesmo passando anos, nós hoje a gente conversa como se a gente tivesse se vendo, como se a gente se visse sempre, né? Não perdemos esse É vínculo de verdade. amizade. Foram 4 dias, né, que nós passamos juntos, mas vivemos uma experiência de comunhão tão grande, né, tão intensa. Né? Meu irmão Rafael, da comunidade, também estava junto, né? E com certeza ele pode testemunhar a mesma coisa que eu, né? Foram dias, assim, incríveis. Verdade. Hoje mesmo, na hora do nosso café, eu estava partilhando, né, com o Ângelo que foi comigo também, né, o Anjão, e ele falava do Rafael, né, que a gente conversou, e aí a gente foi vendo, nossa, todo mundo é igual, né, a nossa experiência é a mesma, o carisma muda, mas a experiência que a gente tem é a mesma de todos os consagrados, né. Sem dúvida, porque é o mover do Espírito Santo sobre a nossa igreja, né? E eu tenho certeza que se nós fizermos contato com comunidades, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, né? Contato com novas comunidades de outros países até, a gente observa esse mesmo mover do Espírito Santo, né? Que vai gerando essa comunhão, essa riqueza enorme, diversidade de carismas. Estamos num momento muito rico, né, dessa diversidade de carisma. A nossa igreja, ela é rica em todos os séculos, né, e o nosso Deus é maravilhoso, que vai fazendo com que os carismas vão surgindo de acordo com a necessidade do tempo, né, e é maravilhoso poder ver tudo isso e fazer parte de tudo isso. Verdade. Então, assim, mais uma vez, uma alegria, viu, Paulo? Obrigada pelo seu sim, por ter aceito fazer essa live, né? Que a gente possa realmente hoje estar partilhando das alegrias e dos desafios que a gente enfrenta na nossa vida missionária. Amém. Você pode fazer oração para nós? Vamos orar então. Estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, neste momento, nós clamamos a sua presença em nosso meio. O Senhor que ultrapassa todas as barreiras muitas vezes do nosso coração fechado e também as barreiras da distância, Senhor, porque a Bruna está lá em outro estado, não está aqui do meu lado fisicamente, mas eu posso sentir o pulsar do coração dessa irmã na alegria de vivermos juntos esse momento com todos esses irmãos que acompanham essa live agora. Então nós queremos, Santo Espírito, deixar os nossos corações abertos para que o Senhor possa transbordar em nós e através desse momento de partilha, os nossos corações transbordantes e apaixonados na alegria de servirmos a Ti,
venha de fato a tocar vários corações que estejam acompanhando e assistindo neste momento. Então, Santo Espírito, que este derramar alcance a cada um que irá acompanhar, aqueles que estiverem de repente passando na sua rede social, jogando para cima, que parem nesse momento para poder ouvir as palavras que o Senhor irá falar através de nós e que os corações sejam tocados profundamente na certeza de que existe um Deus que ama muito a cada um e que convida a cada instante, cada pessoa a estar mais perto e a experimentar essa felicidade intensa que é a consciência de ser filho e filho amado de Deus. Da mesma forma, pedimos também a intercessão de Nossa Senhora. Te pedimos, Mãezinha, que esteja conosco nesse momento de partilha, nos guardando dentro do seu imaculado coração. E que a Senhora já possa ir até aqueles que precisam ouvir as palavras que serão colocadas aqui, trazendo para perto, para que possam ser alcançados os corações. Já toca, Maria, com a sua intercessão em cada um desses, para que possam perceber essa presença amada, essa presença de amor do seu filho, e se sentirem amados também, e principalmente convidados a estarem cada vez mais perto do Cristo da Paixão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E olha só, Paulo, o Espírito Santo, ele nos une mesmo. Porque na oração você falou, né, que as pessoas se reconheçam como filhos de Deus. E o nosso carisma aqui da comunidade Alicerce é justamente esse, resgatar o valor de ser um filho, uma filha de Deus. Então o Espírito vai nos unindo mesmo. E eu até tô vendo que tem bastante gente entrando, que deve ser do Instagram de vocês. E eu já quero desejar, né, boa noite a cada um que está nos assistindo. E falar um pouquinho da nossa comunidade, né? A gente está num estado tão longe um do outro, mas estamos unidas hoje de coração para evangelizarmos, né? Então, a nossa comunidade chama Comunidade Católica Alicerce. Somos uma comunidade de vida e aliança. Nós temos 13 anos de comunidade. Nosso fundador é o Maurício, ele até entrou. E ele é casado, né? E eu sou da comunidade de vida. Tenho 28 anos e tenho 10 anos de comunidade. E o nosso carisma é justamente esse, ajudar com que as pessoas elas percebam este valor de ser um filho de Deus, com que elas voltem a reconhecer essa filiação. Porque quando uma pessoa se reconhece como um filho de Deus, ela vai perceber o seu valor e, consequentemente, ela vai ter uma mudança de vida. Ela vai conseguir buscar alegria, ter paz, buscar essa experiência que é própria dos filhos de Deus, né? De encontrar esses frutos do Espírito Santo. Vão encontrando um valor maior do que tudo aquilo que o mundo oferece. E só assim, quando a gente encontra um valor maior, é que a gente tem a coragem de deixar outras coisas para buscar esse caminho que Deus tem para cada um de nós, né? E de fato nos tornarmos aquilo que nós nascemos para ser, e de realizar a missão a qual o Senhor nos chama. Então, nosso carisma é isso, né? A gente tem missões nas escolas, Fundação Casa, que é um lugar onde os menores ficam presos. E a gente tem as nossas missões porta a porta, com os terços em família. Enfim, cada missão, né? Nas paróquias também, unida à nossa igreja sempre, com as formações da catequese, grupos de jovens, grupo de oração, formação para as pastorais. Então, aonde a igreja precisa do nosso carisma, onde a sociedade precisa, nós estamos aceitando esse convite de ser de Deus, né? De levar esse anúncio do evangelho. E agora eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Do seu carisma, do nome, como que o fundador teve essa inspiração, né? Do Causa Glória, o que representa o nome da comunidade de vocês? Sim, antes eu quero saudar o vosso fundador, Maurício, né?
visto que ele está acompanhando a live. Você que é fundador, eu te peço sua bênção. Né? E obrigada pelo convite, viu? E o nome do nosso fundador também é Maurício, né? Ele tem um nome espiritual, né? Junto ao nome dele, que é o Maurício Absurdo, porque o Senhor revela para ele intimamente que ele é o absurdo de Deus, né? Através daquilo que o Senhor suscita do carisma na vida dele para que ele seja o primeiro a viver. Ele realmente revela essa face que às vezes causa uma certa... um impacto, essa é a palavra. Causa impacto na vida das pessoas, é aquela coisa, mas isso é um absurdo. Exatamente. É isso mesmo, porque existe absurdo maior do que aquele o amor de Deus revelado a nós através da cruz, né? E por sermos apaixonados por essa cruz, na verdade, somos chamados a sermos esses absurdos, né? Viver o cristianismo hoje, nos nossos dias, né? Ser fiel católico nos nossos dias é um grande desafio e a nossa vida muitas vezes causa esse impacto na vida dos outros, né? De que é absurdo, mas essa vida absurda é uma vida livre, uma vida apaixonada, uma vida consciente de que se é filho e filho amada, né, do Senhor. E o nome da nossa comunidade é Do Caos à Glória, acraseado, certo? Porque do caos à glória é um caminho, sabe? Pensa comigo que a gente vem do pecado, a graça, da cruz, a ressurreição, né? E quando nós falamos do caos, a gente vem trazer em relação à realidade do caos do mundo, da desordem que está no mundo e que precisa conhecer a glória de Deus, a luz de Deus que ilumina e organiza com o amor, organiza com o sangue da paixão de Cristo, né? E de maneira também pessoal, organizar esse caos, essa desordem interior que muitas vezes vivemos por conta das emoções desordenadas, dos traumas, por conta das vãs filosofias desse mundo que nos confundem e nos afastam da originalidade de ser filho e filho amado de Deus e muitas vezes nos desfigura. E a gente é convidado com essa luz de Cristo, né? Na verdade, somos convidados a iluminar o caminho para que as pessoas vejam essa cruz de Cristo, né? E através do encontro com a paixão do Senhor Jesus, elas tenham suas vidas reordenadas em todas as áreas, né? De maneira interior, de dentro para fora, né? E que possa transbordar isso, né? A nossa comunidade já existe há 21 anos, né? Eu faço parte dela há 17, né? Tô lá desde o iniciozinho. E o nosso, vamos dizer que a definição mais curta, né, do nosso carisma é despertar homens fiéis que, por sua vez, sejam capazes de instruir a outros. Na realidade, essa frase ela é inspirada na palavra 2 de Timóteo 2:2, né, porque é uma ordem que Paulo dá a Timóteo na carta, que ele diz, né, pede para que Timóteo seja esse que vá atrás de pessoas que sejam fiéis e que sejam capazes de ensinar a outras pessoas, né? E essa palavra fundante, ela vem de uma experiência que o nosso fundador teve lá no início da caminhada dele, quando ele participava do movimento chamado Evangelização 2000, em que eles aplicavam um curso que se chamava Segredo de Paulo, né? E o segredo de Paulo é justamente essa palavra, né? O que Paulo fazia, gente? A cada comunidade que Paulo fundava, a cada cidade que ele chegava e visitava, ele evangelizava e logo ele identificava pessoas que poderiam ser reprodutores da palavra do Senhor, né? Então ele ficava de cidade em cidade deixando comunidades ali, né? Porque na verdade corações eram alcançados, impactados, suas vidas eram transformadas e essas pessoas transbordavam e assim aconteceu uma grande multiplicação, né? E o carisma da comunidade do Caos à Glória tem essa característica, né, de levando as pessoas ao encontro dessa luz de Cristo, assim como aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, que Cristo veio com a luz mais forte que a luz do meio-dia, derruba ele do cavalo
e transforma a realidade dele a tal ponto dele ser transformado interiormente e imediatamente se transformar em alguém que era também sinal de transformação para a vida do outro. Né? Então, o nosso carisma ele tem muito essa característica, nos chamar o protagonismo apaixonado. Nós somos impactados pela paixão, temos uma profunda experiência com ela e não podemos continuar os mesmos depois disso e não podemos ficar parados depois disso. Então, a gente precisa contar para o mundo inteiro, né? Fazer igual Paulo, espalhar em todas as realidades. E isso faz com que nós tenhamos uma característica muito versátil. Né? A comunidade de Causa Glória é bastante criativa nas suas missões, porque para cada realidade que nós entramos, nós precisamos levar a palavra de maneira que os corações compreendam e aí aquelas realidades sejam transformadas dentro do Evangelho. E aí nisso a gente tem várias missões que vão mudando, né? Mas, por exemplo, algo que nós fazemos, né, que é ir ao encontro das pessoas que estão com o coração em caos, é a missão Betânia, que nós sempre vamos visitar as capelas dos cemitérios onde as pessoas estão velando os seus entes queridos para lhe levar esperança para aquelas pessoas, né? E nesse período da pandemia, a missão Betânia, como nós não poderíamos ir em lugares de aglomeração, ela continuou acontecendo por meio da intercessão, né? Fizemos um disque oração, né? Onde os irmãos da comunidade de vida ficavam constantemente recebendo os pedidos de oração pelas intenções do Covid, mas outras também, muitas vezes atendendo os telefones, né? E auxiliando que as pessoas conseguissem passar por esse momento de luta e de dificuldade, sem se perder do sentido de serem filhos e filhas amados do Senhor. Nossa, é muito bonito quando a gente partilha, porque a gente percebe assim, você até colocou que seu fundador fez uma experiência com um retiro que chamava Evangelização do ano 2000, né? E a gente percebe que nesse ano, né, o Papa João Paulo II, ele falava já isso, né? A gente precisa de uma nova evangelização que corresponda às dificuldades deste terceiro milênio. E ao longo desses anos foram surgindo muitas novas comunidades, muitos carismas, que de fato, cada carisma, ele vai correspondendo a este caos que o mundo sofre. Sofrimento da humanidade. Então, todos os carismas, eles vêm para corresponder, né, de uma maneira muito profunda, os anseios que as pessoas hoje, que a sociedade, elas trazem em seu coração. E muitas vezes não sabem aonde buscar esperança, onde buscar alegria. E nós, enquanto novas comunidades, a partir dos dons que o Senhor derrama a cada um de nós, sobretudo a criatividade, né? Porque, de fato, nós precisamos ser criativos para evangelizar. E nosso fundador sempre fala isso também. Em cada missão, né? Em cada lugar que a gente vai, a gente precisa se adaptar e corresponder, né? Levar as pessoas o evangelho de uma forma com que elas compreendam. E a partir dessa criatividade do Espírito Santo, a gente vai sendo estes porta-voz, né? Do anúncio da luz e do amor de Cristo para as pessoas. Amém. E é exatamente isso, você está falando, né? Falando dessa realidade missionária, nós aproveitamos muito esses grandes eventos que tiveram no Rio de Janeiro nos últimos anos, Copa do Mundo, Olimpíadas, a própria JMJ, né? E também as situações que trazem muitos turistas para cá, como, por exemplo, o Carnaval. Né? Então, nós temos missões para essas realidades. Né? Na época da Copa do Mundo, a gente até aplicou um mini curso em preparação às Olimpíadas, Copa do Mundo e JMJ, um mini curso de línguas para os nossos membros, para que eles soubessem falar em inglês e espanhol, frase-chave para que pudessem evangelizar. E nós íamos caracterizados, né? Nós íamos fantasiados de anjos jogadores de futebol, né? Fazíamos uma encenação no meio da rua para poder atrair, e quando a pessoa se aproximava pensando que era só mais uma brincadeira do povo brasileiro, ficava com a evangelização, né? E nas diversas línguas, né? Enfim, na verdade, usando, né, o inglês e o espanhol
quando não conseguia, de repente, comunicar, porque às vezes tem gringo que não fala nenhuma das duas línguas, a gente utilizava de outros recursos mesmo, né? Da própria mímica, enfim, para poder evangelizar essas pessoas. E nós temos no Carnaval a missão Folia dos Anjos, né? Aonde nós vamos nos lugares mais caóticos do Rio de Janeiro para poder levar a palavra, a pregação para esse lugar. Só que nós vamos com a alegria que o cristão tem. A gente vai demonstrar qual é a verdadeira alegria que é Cristo. Então a gente se fantasia de anjo com umas perucas bem coloridas, né? Coloca na nossa camisa "Estou orando por você", e a gente aborda os foliões não para ficar lá apontando ninguém se está fazendo algo errado ou não. A gente vai, na verdade, para falar que aquelas pessoas são amadas, né? E tivemos várias experiências assim incríveis das pessoas no meio da rua, tirando acessórios de fantasia, se ajoelhando e pedindo orações, pessoas dizendo: gente, eu vou voltar para minha casa, para minha família, porque lá é o meu lugar, enfim, experiências incríveis. Inclusive tem uma irmã consagrada nossa, que na primeira vez que nós fizemos essa missão, ela estava numa festa de rua, ela já era da igreja, e ela não era da comunidade ainda. Mas ela era da igreja e ela estava na festa de rua. E quando ela viu a gente passando, ela ficou com aquela sensação assim: cara, eu tinha que estar ali com eles. Eu não tinha que estar aqui curtindo a festa, eu tinha que estar com eles evangelizando. E tanto aconteceu que no ano seguinte ela estava conosco e também foi se aproximando, e hoje ela é consagrada na nossa comunidade. Ai, meu Deus, que bênção, né? Que lindo testemunho. A gente percebe que os carismas das novas comunidades é esse impulso mesmo, esse derramamento profundo do amor de Deus na vida das pessoas, né? Capaz de fato, imagina, como que ela poderia imaginar que no meio de um carnaval iria despertar uma vocação específica, um carisma, né? Sim. A gente fala, a gente não tem dimensão, a gente precisa ser essas ferramentas nas mãos do Senhor. E aí ele vai conduzir, né? Nós não sabemos os caminhos, nós não sabemos o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Basta-nos apenas sermos fiéis ao projeto que Deus nos confia, né? Amém. É isso. E, Paula, conforme a gente ia conversando, eu me lembrei da passagem, né? Como a gente partilhou antes, de Filipenses 4. Eu gostaria de ler aqui para a gente poder partilhar com o pessoal. Então, Filipenses 4, do 12 ao 13, diz assim: sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me dá força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu, na quinta-feira, enquanto eu fazia a minha adoração, eu meditava sobre essa passagem, e é uma passagem que me acompanha, assim, desde o início da minha caminhada. E eu acho muito interessante que São Paulo lhe coloca essa vivência, né? Eu sei viver. Porque, de fato, a vida missionária, seja ela dentro de uma comunidade de vida, ou para aqueles que são da realidade de aliança, ou numa vida matrimonial, ou na questão religiosa, um padre, enfim, em toda a missão, nós precisamos saber viver bem em cada situação, né? O nosso sim a Deus, ele não pode depender se as situações nos são favoráveis ou não. O nosso sim não pode depender, assim, de se hoje eu estou feliz, eu vou dar o meu sim. Se hoje eu estou triste, não, hoje eu não vou dar meu sim para Deus. Então, assim, o sim à nossa missão, né? A perseverança na nossa missão, aprender a viver a vida missionária, o carregar a cruz de cada dia, né? Ele fala da penúria e da abundância, ou seja, nós não estamos imunes do sofrimento. O sofrimento vai bater a nossa porta a cada dia, uma hora ou outra. Mas independente disso, nós precisamos aprender a viver e corresponder àquilo que o Senhor nos pede a cada momento, né? Aprender a viver intensamente cada situação da nossa vida. Sim. E você está falando isso, né? Eu pensava que a nossa vocação, ela não vai mudar de acordo com o nosso humor, né? Ou
com o nosso estado naquele dia. Nós somos seres humanos e em alguns momentos nós vamos nos entristecer, vamos nos frustrar, em alguns momentos ficaremos com raiva, mas o nosso humor, o nosso estado não transforma aquilo que nós somos. Nós continuamos a ser filhos amados em qualquer situação. E continuamos tendo uma vocação independente da situação em que esteja, né? Então a gente não tem que submeter a isso, né? Não é o contrário, o Senhor está acima dessas coisas, a nossa vocação está acima de tudo, né? E Ele mesmo nos ensina a lidar com essas intempéries da vida, os nossos próprios humores e as tribulações que acontecem, né? E tratando disso, Bruna, eu até testemunho contigo sobre essa questão da abundância e da penúria também, de maneira prática mesmo, né? Como eu disse, eu estou há 17 anos na comunidade, e desde que eu entrei, né, a nossa comunidade tem essa característica muito missionária. O ID faz parte do princípio da nossa comunidade. Então, assim que começamos, nós já fomos, né, o povo que entrou comigo ali, jovenzinho, nós já estávamos sendo formados para sermos missionários. E nós começamos nas evangelizações de porta em porta, nas ruas do nosso bairro. E conforme os anos foram passando, novas missões foram surgindo, né, desde essas mais, vamos dizer, com uma criatividade diferenciada, a mais simples, que é bater na porta de alguém para evangelizar, né? E dentro dessa realidade missionária, eu já experimentei várias situações junto à minha comunidade, né? Na semana passada, eu tive a oportunidade, né, de estar num retiro junto ao governo da minha comunidade, ao meu fundador e algumas lideranças para discernirmos, aprofundarmos algumas questões do carisma. E nós fomos para uma casa emprestada de uma amiga nossa, e que é uma casa muito bela, sabe? Num lugar muito lindo e uma casa muito bonita que ela emprestou para nós. E dentro daquela casa eu meditava nessa palavra, né? Em saber viver com a abundância e em saber viver com muito e com pouco. Porque também nós já nos reunimos em lugares muito pobrezinhos, em outras situações, né? Teve missões que nós fomos em que a gente teve um pão com mortadela para comer na laje de uma casa, cortando o pão com as mãos, né? Enquanto já fomos em missões em que foram oferecidos banquetes para nós. Na realidade, a gente precisa estar preparado para qualquer situação, no entendimento de que o mais importante a ser feito é o anúncio da palavra, e a nossa realização é pregar a palavra, é apresentar esse Cristo para as pessoas, independente da situação que nós estejamos, né, naquele momento. Eu falo assim, né? Uma das alegrias da vida missionária justamente é essa. É quando a gente descobre que a nossa felicidade não depende se Deus realiza o que eu quero ou não. Não depende se eu estou numa casa favorável ou não. E é assim, às vezes nós estaremos na abundância, às vezes nós estaremos na penúria, e tanto a abundância quanto a penúria nos ensina a sermos cristãos melhores, nos ensina a correspondermos à nossa missão. Tantas coisas boas ou ruins nos trazem assim uma transformação, desde que elas sejam vividas sobre a graça de Deus. Esse tudo posso, naquele que me fortalece, nosso fundador, ele sempre diz assim, o tudo é inclusive ser tudo aquilo que Deus espera que eu seja. É de fato corresponder à missão que ele me confia, né? Então, assim, dessa confiança, eu vejo assim, a alegria de ser uma missionária hoje é de eu saber que eu tenho um refúgio, que eu tenho alguém que me chamou e que caminha comigo a todo instante. Mesmo quando eu não percebo, mesmo quando para mim fala assim, nossa, se estiver faltando alguma coisa, ou se estiver passando por algo difícil, eu sei que ele, Deus, né, não me abandona. E que eu posso continuar dando o meu sim, porque ele está comigo. Então, acho que essa é a alegria, né? Da gente chegar numa casa simples, mas as pessoas nos tratam com tanto carinho, né? Com tanto amor. E eu falo assim, meu Deus, quanto amor, quanto cuidado, né? Das pessoas para conosco, assim. E a gente também faz essa experiência. Às vezes a gente vai numa casa mais bela, numa casa, assim, mais chique. Outras vezes numa casa mais simples, mas o amor de Deus que a gente experimenta nas missões é o mesmo. Com certeza. A sensação de você
ver no olhar da pessoa a transformação no sentimento, ou ver a esperança nascer por conta daquela pregação, isso é realmente algo muito realizador, né? E até quando nós também somos rejeitados, porque existem missões em que as pessoas literalmente nos expulsam, né? E que não querem que a gente entre na casa, que não querem ouvir a nossa pregação, né? E a gente precisa manter da mesma forma, né, o foco e se alegrar também com isso, porque a gente lembra que nós estamos repetindo a experiência dos apóstolos, né? E o Senhor dizia para eles que eles iriam sofrer perseguições, e quando nós vivemos isso também, rejeições e perseguições, precisamos nos alegrar lembrando que o nosso Senhor se entregou numa cruz e que aqueles que vieram atrás deles e logo em seguida imitando também deram as suas vidas, mesmo os que foram mártires e os que não foram de forma cruenta, né, entregaram as suas vidas. Então é esse exemplo que nós devemos seguir, né, tratando dessa realidade de missão, né, eu partilho com vocês também da experiência em que eu vivi junto com o meu esposo e com a minha filha, né, quando a minha filhinha completou 1 ano de idade, nós fomos viver uma experiência missionária no Amazonas, né, e nós moramos no Amazonas por 2 anos, né, e nós vivemos 2 anos no Amazonas totalmente da providência do Senhor, né? Aconteciam dias que a gente tomava o nosso café da manhã sem saber se nós teríamos almoço ou janta, e eu posso testemunhar para vocês que nada faltou, sabe? Nada faltou. A gente não viveu aquela abundância de riquezas naquele momento, mas nós, com a experiência de viver com o que é preciso, nós podemos experimentar o total cuidado de Deus em cada detalhe, né? E essa é a nossa alegria de nos lançarmos, sabe? Nas mãos do Senhor. E há poucos dias, eu partilhava sobre isso com alguns alunos meus, né? Eu sou professora, e conversava com eles e contei para eles dessa experiência, né, que assim, nós éramos casados aqui, a gente estava na comunidade de aliança, né, e nós tínhamos toda a nossa casa montadinha, né, só que quando a gente se mudou para o Amazonas, a gente deixou tudo aqui, porque não dava para, se a gente fosse transportar, ia ser tão caro, que seria melhor comprar as coisas lá, né? Mas a gente foi para lá sem saber o que teria, né? Então deixamos aqui, distribuímos para a comunidade de vida, para parentes e tudo, ficou tudo aqui. E aí, quando nós fomos para lá, o Senhor foi providenciando as coisas e nós tínhamos as coisas lá. Quando nós voltamos para ver o que a gente fez, deixou tudo lá. E ficou, distribuiu de novo e voltou para cá sem nada de novo, né? E fomos recomeçando. E aí o meu aluno virou para mim e perguntou: mas professora, como é que pode você fazer isso? Você tendo uma criança pequena, como é que você teve coragem de desfazer assim das coisas? E eu virei para ele e disse, né? Porque eu tenho tanta certeza daquele em quem eu confio, né? Que eu me lanço de verdade. E a minha vida não é uma teoria, é uma prática. E ele olhou nos meus olhos e disse assim: tudo que eu queria era uma certeza. Assim, eu falei: vamos conversar, meu filho. Seja por isso, né? Conversando, né? Nessa partilha, mas é isso. A gente se lança, sabe? Porque, gente, a maior certeza que eu tenho na minha vida é de ser filha e filha amada, que o Senhor me escolheu e me elegeu para que eu pudesse dizer para outros isso também, para que outros experimentem essa alegria. E tudo que eu quero é o céu, é levar outras pessoas para o céu comigo. Então, sabe aquela palavra que diz, né? A gente canta até: buscai primeiro o reino de Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será acrescentado. Cara, é muito bom eu poder olhar para vocês hoje, meus irmãos, e dizer: eu vivo esta palavra na prática, sabe? E de fato é assim, buscando primeiro aquilo que é do reino de Deus. Todas as coisas, elas vêm em acréscimo e virão na medida certa, no tempo certo, na hora certa. Ah, essa passagem eu posso falar com intimidade, porque é a nossa passagem fundante. Ai, Espírito Santo nos unindo mais uma vez.
O meu fundador, ele estava afastado da igreja. Foi no ano 2000 também. E quando ele entrou numa igreja dos salesianos, já fazia um tempo que ele não ia na igreja, ele ouviu esse evangelho. E sobretudo nesse capítulo, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais será acrescentado, foi o momento em que ele teve, assim, uma experiência profunda com Deus, né? Ali nasceu o carisma. E ali ele volta para a igreja e começa todo esse percurso, né, de conversão e do que Deus queria dele. E depois de 7 anos, em 2007, ele entende que esse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, de fato, era fundar a comunidade Alicerce. Então, assim, é uma passagem que realmente ela tem a sua verdade na nossa vida e na sua história. E na nossa história, né? Ela se encarna na nossa realidade. Que é aquilo que Santa Teresa falava, quem tem Deus, nada falta, só Deus basta, né? E eu tenho certeza que Teresa d'Ávila fazia essa experiência com Deus. E enquanto você ia falando, eu pensava nisso, né? Quantos desafios vocês podem ter vivenciado nesse tempo, enquanto casal, ter uma filha de 1 ano. E é uma loucura, como você falou, um absurdo, né? As pessoas dizem, meu Deus, que absurdo é esse? Né? Você não é mais solteira, você tem uma filha. E queria que você partilhasse um pouco, né? Como ser missionária, casada e ter uma filha. Sim. Então, a nossa vida, a nossa família, ela é consagrada, né? Eu digo que desde o nosso namoro, né? Nós começamos a namorar dentro da realidade já da comunidade e durante o nosso namoro nós fomos nos lapidando, porque era ao mesmo tempo que a gente estava em formação humana, formação espiritual, nas missões e tudo, e os nossos acompanhadores foram ali, sabe, muito persistentes em nos ensinar tudo. Eu e o meu esposo Jorge, né, nós viemos de realidades de família diferentes, sabe? A família dele com aquela realidade um tanto machista, né? Mas não no sentido pejorativo, mas tipo assim, os homens não faziam muitas coisas, né? Eram só as mulheres que faziam, e ao mesmo tempo eu vim de uma realidade independente, né? Eu fui formada para ser muito independente. E aí juntou, né? Nós dois precisamos ser lapidados individualmente pelo carisma, pelo Senhor, pela igreja, né? E quando nós namoramos, nós decidimos, né, que queríamos viver essa vida com o Senhor sendo o centro das nossas vidas, né? E fomos aceitando no meio do caminho ser lapidados pelos nossos formadores, pelo nosso fundador, nossas cofundadoras, né, que sempre foram muito próximos de nós. E eu até falo, né, para você que é jovem, que namora, escolha certo, querido, querida. Escolha alguém que acrescente na sua vocação, sabe? Não cai nessa história assim de que o nosso coração bateu forte e aí foi uma paixão que a gente não escolhe. Mentira. Você escolhe sim. Escolhe sim. Primeiro escolha a Deus. E depois você que deseja, né, casar e viver a vida consagrada, viver a vida com Deus na igreja, com o seu marido, com a sua esposa, né? Peça ao Senhor que ilumine para você encontrar a pessoa certa e você escolher certo, sabe? E assim foi o nosso namoro, o nosso noivado. Nós noivamos no momento que entendemos, né, junto com os nossos fundadores, que era o momento que, inclusive, a nossa vida casada ia ajudar no contexto missionário, né, e tudo. E casamos com esse propósito, né, de que o Senhor seria o centro da nossa vida, seria o centro do nosso casamento, né? E assim nós entregamos as nossas vidas. E mesmo com a minha filha no ventre, né? No início da minha gravidez, até o 7º mês, estava tudo bem, né? Então, eu cheguei a evangelizar, fazer missão porta a porta, né? Grávida, porque a minha filha ela tá na missão desde o ventre. Aí no 7º mês deu umas complicaçõezinhas, eu precisei dar uma parada, mas depois no fim deu tudo certo, né? E depois que ela nasceu, ela estava inserida no meio, no contexto da realidade da comunidade, né? A Maria Clara, ela está hoje com 5 anos, né? E ela cresceu dentro dessa vida, né? Na época em que ela nasceu, nós morávamos na comunidade de vida, né? Estávamos inseridos na realidade de vida, né? Então a Maria ela veio experimentando tudo isso
E quando nós estávamos somente nós no Amazonas, não a comunidade inteira, né? E éramos só nós para fazer tudo, para pregar, para tocar, para cantar, a Maria Clara, ela acompanhava tudo. Com um ano e pouquinho de idade, né? Eu já preguei com ela abraçada na minha perna. Porque ela já está inserida nesse contexto, né? E não só a Maria Clara, né? Mas todos os filhos dos membros da comunidade, né? Seja de comunidade de vida ou de comunidade de aliança, eles estão inseridos nesse contexto da missão, né? Mas o segredo, gente, é o que nós já estávamos falando aqui, é buscar primeiro o reino de Deus. A gente não pode colocar as realidades da nossa vida como aprisionantes, sabe? Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que cuidar da minha casa, porque eu tenho que sustentar meus filhos. Sim, precisamos dar conta de tudo isso. Aqueles que vivem, então, na realidade de aliança, que hoje é o meu caso, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa sustentar a nossa casa, né? Eu me vejo no dever de honrar a minha comunidade de vida, né? Eu preciso honrar a minha comunidade de vida. Os meus irmãos deram a vida integral deles, eles abriram mão de trabalho, então eu preciso cuidar da minha comunidade de vida. Comunidade Alicerce, aliança da comunidade Alicerce, chegue junto da sua comunidade de vida, sabe? Cuide desses irmãos, né? Você sabe que a menina precisa do shampoo, você sabe que a menina precisa de uns cuidados, vai cuidar das suas irmãs, sabe? E enquanto os irmãos da vida, eles cuidam do cerne do carisma, estão ali 24 horas trabalhando para o carisma, a comunidade Aliança precisa ser, no mundo, a testemunha viva de que é possível viver a santidade inserida no século, sim, e você, como Aliança, precisa sustentar a sua comunidade de vida, né, nas necessidades dela, e assim um vai completando o outro, sabe? Essa é uma grande riqueza. E eu insisto nessa questão, gente, de que no século não deixe que o seu trabalho seja aprisionante para você, não deixe que a sua obrigação com a sua casa seja aprisionante para você, ao contrário, mergulhe tudo isso dentro da sua vida com Deus, porque tudo se ajusta. O Senhor, Ele providencia todas as coisas, e eu posso, com toda a humildade que é no meu coração, mas testemunhar isso com a minha vida, queridos. O Senhor Deus, Ele providencia tudo aquilo que é necessário. Quando eu era adolescente, ainda... Não, já não era adolescente. Estava no início ali, aquele momento que não sabe ser adolescente ou ser adulto, sabe? Me perdido. Lá, sabe? E a gente pensando, meu Deus, eu namoro há tanto tempo, como que eu vou casar? Essas loucuras assim, né? Eu lembro que algumas pessoas, né, me questionavam em relação... Porque eu dizia que eu ia escolher um trabalho em que me desse liberdade para eu poder continuar na missão. Que eu não deixaria o trabalho ser prioridade na minha vida. E as pessoas ao meu redor diziam, mas isso é loucura, que absurdo! Isso não existe, né? Como? E aí as pessoas mais velhas diziam assim para mim, você está dizendo isso porque você ainda não é casada. Porque você não tem filho. Quando você tiver filho, você vai mudar a sua concepção, né? Porque esse caminho não vai botar comida na mesa. E aí, hoje, gente, eu tenho, apesar dessa carinha de 20 e pouco, eu tenho 35 anos. Né? Mas hoje, aos meus 35 anos, eu sou uma mulher adulta, casada com filho, e eu digo para você, não mudou, querido, pelo contrário, cada dia está mais estabelecido ainda que a prioridade da minha vida é o Senhor Jesus, é a minha vocação, é a minha consagração, e o meu casamento, o meu trabalho, o dinheiro que entra ou que sai, ele é consagrado também, né? E eu posso testemunhar com alegria que não era uma empolgação de uma adolescente ou uma jovem simplesmente romântica, mas sim era uma jovem que estava ali sendo construída e lapidada pelo Senhor para ser luz no mundo, para ser instrumento para Ele, né? E para viver essa consagração. E o Senhor, Ele veio antes em resgate das minhas misérias, sabe? Eu preciso viver constantemente uma vida de conversão. Todos nós precisamos, mas a gente não pode deixar que nada, nem as nossas dificuldades interiores, nem as coisas que temos que dar conta neste século, serem maiores do que a nossa vocação. Porque tudo que está aqui é passageiro, querido. A única certeza que nós temos
é que o único final feliz que existe para o ser humano é o céu. Então você e eu devemos lutar com todas as forças para isso. E você que tem no seu coração desejo de dizer isso para outras pessoas, não permita que as desculpas desse mundo te prendam. Seja livre, trabalhe quando for preciso, namore para construir um relacionamento, case-se, tenha filhos, mas que o Senhor Jesus seja o centro de todas essas coisas na sua vida, porque tudo será acrescentado da melhor maneira possível, porque o Senhor quer o melhor para a sua vida. E felicidade, querido, é você estar aos pés da cruz do teu Senhor. Felicidade é estar no coração do Pai que te ama. E de maneira prática, você vê essa realização acontecendo aqui. A cada passo que você dá nessa terra. Se lança e não cai nessa historinha de que Deus não põe comida na mesa, porque eu digo, Ele bota comida na minha mesa assim, e ainda me ajuda a colocar comida na mesa dos outros, tá bom? Então, ó, bate no peito e vem com essa marra, porque quem cuida da sua vida é Deus, amém? Amém. E é bem isso mesmo, né, Paula? Eu me lembro assim que quando eu tinha 18 anos, e eu falei pra minha mãe que eu ia pra comunidade Vida. E foi um absurdo, né? Porque com 18 anos, a minha mãe pensava exatamente isso. Não só minha mãe, né? Mas como todas as pessoas que me conheciam, falava assim, não, é coisa de jovem que quer sair da casa dos pais, é algo passageiro. E sabe que até hoje, quando as pessoas me perguntam como você teve a coragem de sair da casa dos seus pais e de viver da providência, né? Porque viver da providência é um absurdo hoje no mundo que a gente vive. E eu falo assim, eu não tenho palavras para explicar, mas eu só sei que eu fiz uma experiência profunda com o amor de Deus. E todo consagrado, específico agora, né, falando para os consagrados de uma nova comunidade, todos nós fizemos uma experiência muito profunda com Deus. E essa experiência é que sustenta a nossa vocação e que faz com que a cada dia a gente se renova. Porque a experiência, ela precisa se renovar a cada dia, né? Porque senão ela passa. Mas a cada dia que a gente acorda e fala assim, meu coração é de Deus. Eu quero dizer sim ao Senhor, mesmo quando tudo diz não. Porque existem momentos na nossa vocação que as situações não nos são favoráveis. E tudo parece que vai convergindo para que a gente desista. E aí você vai pensando, nossa, o sofrimento, e vem as decepções, e vem situações que a gente não espera. Mas aí você volta, você olha para o Cristo e volta assim, o que seria de mim sem Deus na minha história, né? Olha o que Deus fez comigo, né? O salmo de hoje, grandes são as obras do Senhor. E não digo obras físicas, mas essa obra que Deus faz no nosso coração, de nos salvar a cada dia e de fato nos transformar. Então esse Deus que nos transforma, o Cristo que nos salva, faz com que a gente permaneça fiel a cada dia. E a gente vai fazendo essa experiência concreta, assim, meu Deus, eu não quero desistir, eu não quero abrir mão da minha vocação. Eu não quero abrir mão da minha missão, porque realizar de fato uma missão nos traz uma alegria, ainda que nos custe, né? A gente colocou esse tema para a live de hoje, das alegrias e dos desafios, porque a alegria e a dor andam junto. E de fato, eu falo, toda missão, talvez algumas pessoas estejam assistindo que não sejam de uma nova comunidade, né? Mas você que é casado, você que é jovem solteiro e quer um dia se casar, você que é de uma pastoral, assim, Deus tem uma missão para todos. Alguns, Deus chama a segui-lo mais de perto dentro de um carisma específico, como é o nosso caso. Mas alguns, Deus está te dando a oportunidade de ser uma mãe que seja santa, de ser um pai que seja santo, de ser uma família que viva a santidade. Por isso que eu perguntei, né, embora você seja uma família missionária, mas que você testemunhasse isso para as pessoas entenderem que é possível ser uma família santa desde que a gente coloque Deus em primeiro lugar. A gente percebe que nas novas comunidades nós temos diversos estados de vida, né? Deus coloca para morar todo mundo junto, né? Celibatário, sacerdotes, algumas comunidades. Na nossa ainda não tem, não sei se na de vocês tem algum sacerdote, mas a nossa não, ainda sacerdote não. Quem sabe pessoas né? Temos discernindo o celibato, isso nós temos, mas sacerdote não.
Nós também, nós temos 2 celibatárias, a nossa cofundadora e uma outra missionária, que é formadora humana da comunidade, as 2 são celibatárias. Nós temos os casais, né, da Realidade de Aliança, e ano que vem, com a graça de Deus, teremos um primeiro casal na comunidade Vida. Então, assim, de que é possível a gente viver esses diversos estados de vida e que, a partir dos estados de vida, Deus nos chama a viver intensamente esse chamado primeiro de sermos santos. Seja os casados, seja os solteiros, seja o celibatário, nós precisamos buscar a santidade a cada dia e ter essa coragem de colocar Deus no centro da nossa história, né? Para que assim a gente possa ser transformados. Eu falo assim, a vida missionária, ela é uma transformação de vida, porque ela vai nos encorajando a dar passos para uma transformação. Eu falo, nossa, a Bruna de há 10 anos é outra pessoa. Claro que a gente está em constância mudança, né, Paula? A cada dia a gente precisa mudar, a gente vai aprendendo com os nossos erros, com os nossos acertos, vamos levantando e caindo e seguindo, perseverando, né, na nossa vocação. Mas assim, eu olho e falo assim, meu Deus, como eu já mudei, graças a Deus. Se não fosse a minha vocação, se não fosse a comunidade Alicerce, eu não sei, eu continuaria aquela menina que eu era antes, né? Então, essa é a alegria também, né? De você vai se doando, de você vai servindo e você olha assim, nossa, como eu fui transformada por esse amor e pela misericórdia de Deus. Sim, o melhor plano de carreira para a juventude que tem é a vocação em Cristo. Sabe? A gente vai crescendo e vai desenvolvendo, né? Sendo melhor a cada dia, né? E não é esse melhor só no sentido que o mundo fica falando, né? Não é simplesmente uma empatia, essa é uma palavra que está na moda. Não sei em São Paulo, né? Mas aqui meio está super na moda. É pra gente ter empatia, óbvio, mas a gente tem que sentir a compaixão, que é mais próximo da misericórdia do Senhor, sabe? A gente precisa viver esses sentimentos reais, né? Que foram experimentados por Cristo, pelos apóstolos, e a gente continuar reproduzindo isso, e isso faz de nós pessoas de fato melhores, né? E convidando a outros a experimentarem essa mesma alegria e serem melhores também em Deus. Eu falo assim, é como se o nosso coração, ele começasse a se dilatar. E eu falo assim, meu Deus, eu não posso reservar para mim esse amor que eu experimentei, que eu experimento. Eu hoje ainda me preparando, né, para essa live, e eu pensava assim, como eu fui amada por Deus em cada momento da minha história. E Deus continua me amando a cada momento, a cada dia. Eu falo assim, e esse amor precisa ser transbordado, precisa assim, ser derramado, porque de fato a gente olha assim para a sociedade assim, meu Deus, como as pessoas precisam, né? Eu falo assim, eu me sinto obrigada a ser uma consagrada melhor para corresponder às necessidades das pessoas, né? Porque o mundo precisa desse amor de Deus, né? Dessa palavra que Deus nos fortalece a cada momento e a cada situação. Amém, é isso. Louvado seja Deus. Mas é isso, a gente não pode ter medo, sabe? De entregar a nossa vida ao Senhor, né? E eu repito para a juventude, se lança nas mãos do Senhor. Hoje a gente pode testemunhar uma realidade de uma juventude muito ferida nas suas emoções, na sua psique, né? Olha só que contradição enorme, né? Sinal de juventude é sinal de vitalidade, de energia, e hoje nós temos visto tantos jovens abatidos por uma apatia enorme, né? E precisamos, né, pregar, mostrar a alegria do Senhor para ativar essa geração, essa juventude para a realidade de que o que realiza, o que traz felicidade é Jesus Cristo. Muitas vezes o jovem tem medo de se lançar porque pensa, eu vou abrir mão dos meus sonhos queridos. Todos os seus sonhos serão transformados dentro da realidade do Senhor, sabe? E você vai sonhar os sonhos de Deus e será uma pessoa realizada com toda a certeza do mundo.
Ninguém se arrepende, né, Paulo, de dar um sim a Deus. A gente pode se arrepender de muitas escolhas que a gente pode fazer na nossa vida. Mas se tem uma coisa que é certeira, é assumir a missão que o Senhor nos convida. Porque, de fato, a vida missionária vai nos levando a caminhos, assim, extraordinários. Com Sim. desafios, com problemas, enfim, tudo isso faz parte. Mas, assim, maior do que tudo isso é, de fato, essa alegria de vivermos com Cristo, por Cristo e em Cristo. E é por isso que a gente não pode ter medo, né, de dar nosso sim. A gente não pode ter medo, no sentido assim, né? Claro que tem aquela, nossa, será que eu vou dar conta? Como se dará tal coisa? Como vai ser isso, aquilo? Mas assim, um medo que nos paralisa, né? Diante da vontade do Senhor. Mas a gente vai vendo Sim. que o Espírito Santo vai até nos dando coragem para fazer coisas que fala assim, nossa, eu não imaginava que eu fosse capaz de fazer isso. Meu Deus, acho que se eu não fosse consagrada, eu não ia fazer isso mais nunca. Então a gente vai percebendo essa coragem, né, que Deus vai nos dando. E a gente também trabalha muito com jovens, né? Nossa missão é diretamente. E eu sempre e eu falo isso também, né? A gente vai percebendo o quanto eles são fragilizados hoje e o quanto nós precisamos levar essa alegria para eles, levar essa esperança e paz, né? Porque eles precisam dessa paz interior, né? Sim. E falando dessa questão de sonhos, eu digo para você, né? Eu sempre, desde criança, eu sempre tive assim um espírito um tanto aventureiro, sabe? Uma coisa meio moleca, assim, né? E eu sempre sonhava, né? Quando eu era criança, eu sonhava, tipo, eu quero conhecer lugares diferentes, eu quero conhecer pessoas diferentes, né? E tudo. E eu fui vivendo, entrei na vida missionária e depois eu me dei conta de que o Senhor me deu a realizar esse desejo, sabe? Quantos lugares eu conheci, quantas pessoas eu conheci e continuo conhecendo, né? Mas hoje eu tenho a tranquilidade no coração de que aonde o Senhor mandar, eu irei. Né? Então, se é para ficar aqui no Rio de Janeiro, evangelizar no meu bairro, eu farei. Né? Se ele precisar me mandar para longe, eu irei também, né? Mas é ver que assim os nossos sonhos eles são transformados. Quando eu fui para o Amazonas, quando eu estava no avião chegando, né, no aeroporto, né, de Manaus, eu sou aquela que fico na janelinha, né? Eu quero ver todas as coisas que passam. Tem hora que fica só nuvem, mas eu quero estar olhando para as nuvens, né? Mas quando o céu saíram as nuvens e eu pude ver o Amazonas de cima, né? E eu vi aquela imagem, sabe, dos rios, da mata, que eu olhei, cara, eu me lembrei de quando eu era criança vendo os livros de geografia na escola e que eu ficava pensando assim, um dia eu vou conhecer esse lugar, sabe? E o Senhor me lembrou disso e eu agradeci, eu falei, Senhor, muito obrigada por estar me trazendo aqui, muito mais do que um sonho de uma menina que queria conhecer um lugar diferente, porque tinha mata e os animaizinhos, né? Na época eu pensava assim, mas naquele dia eu estava indo lá para poder levar a palavra do Senhor, né, numa terra tão distante da minha, sem saber exatamente como seria a missão, me lançando de cabeça. E eu, dentro do avião, eu louvava o Senhor e eu dizia para ele, né, usa-me, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui e eu quero ir muito mais além. Amém. Nós temos apenas 2 minutos, então desde já eu quero louvar a Deus pelo dom da sua vida, pela Amém. comunidade de vocês, pelo carisma. Estaremos sempre unidas em oração e deixar essa mensagem final para o pessoal, né? Para as pessoas. Nós estamos quase que encerrando o mês missionário, né? Hoje já é dia 30, Sim. mas que a nossa missão não se encerra. Fala-se muito, né? A igreja nos propõe este tema ao longo deste mês, está refletindo, mas que todos possam ter consciência de que a nossa missão é diária e de que Deus continua nos chamando, né? De repente, alguém que esteja nos assistindo, que não é da realidade de uma comunidade, e se sentir no coração atraído, converse conosco, ou para a comunidade Alicerce, ou para a comunidade do Carlos a Glória, mas venha conversar conosco, né? Que a gente pode estar orientando, porque o Senhor chama a todos nós a realizarmos uma obra, a realizarmos uma missão.
Aleluia! E eu repito aquilo que eu estou falando a live inteira, né? Não tenha medo de se lançar nos braços do Senhor, porque é felicidade que você procura, Deus te faz feliz, né? Não promete ausência de problemas, mas promete realização. E você vai saber lidar com seus problemas estando em Deus e superá-los, né? Vai ser feliz se lançando nos braços do Senhor e vivendo vida missionária. Eu recomendo. Eu também recomendo. Venha ser um missionário para a gente poder experimentar juntos, né? Dessa alegria e desses desafios que a vida missionária nos proporciona, né? Então, Amém. um abraço, fala um beijo, Deus abençoe. Que a gente possa estar sempre. Oh, preciso fazer um coração melhor, que comentou feio meu coração. Deus abençoe, viu? Até Amém. mais. Um grande abraço, um abraço para o fundador Maurício também, viu? Precisando partilhar, tamo junto aí, todos nós. Ai, vamos estar partilhando sempre, sim. E ao pessoal, né? Boa noite, Deus abençoe e que cada um possa refletir e assumir a missão que Deus nos chama. Paula, Amém. abraço, tchau, fica com Deus. Bruna, bye bye. Bye.